Olá a todos vocês, eu sou a professora Ludmila Dutra de Geografia e estamos aqui para estudar a nossa primeira aula, a aula número 1. O objeto de conhecimento vai ser sobre relações de poder entre os Estados-nações no contexto geopolítico contemporâneo, compreensão dos processos de ocupação e formação de territórios, territorialidades, fronteiras e redes de comunicação e interação no mundo globalizado, conflitos e disputas sociais, étnicas, culturais, econômicas, ambientais e políticas entre grupos populacionais em diferentes espaços. E o detalhamento da nossa aula vai ser sobre o quê? O comércio exterior, a OMC, Organização Mundial do Comércio, e também o BRICS, é o que nós iremos estudar a partir de agora. Então, gente, nós iremos estudar sobre o comércio exterior, ligado também muito à OMC e também aos BRICS. Comércio exterior, externo, já está falando fora daquele local, normalmente, que a gente está habituado. Então, isso faz, com que esse processo de globalização que a gente vive atualmente, ele acaba aí aparecendo como um fenômeno complexo. Tá? Por que complexo? Porque não para e acaba estabelecendo o quê? Conexões, gente, entre diversas culturas, entre diversas economias, E também a parte social, as sociedades em escala o quê? Global, Então, por isso que a gente observa nessa imagem, os navios, portos, que vão existir ao redor do planeta, através dos oceanos, tendo essa comunicação. Então, vai ser uma forma de quê? De um mundo cada vez estar mais o quê? Interligado, acaba tendo essa comunicação. E é evidente, que essas trocas comerciais que a gente acaba tendo, principalmente de forma internacional, acabam exercendo o quê? Essa função, de ter essa dinâmica que vai ser muito crucial para ocorrer esse desenvolvimento, Agora, principalmente na economia mundial, Que isso acaba o quê? Unindo, as nações que vamos ter e também acaba o quê? Impulsionando aí o progresso econômico entre essa comunicação aqui dos navios, por exemplo, através ali dos oceanos que nós temos ao redor do planeta, em todas as partes do nosso globo. Agora, isso acaba, gente, gerando ali aquela parte, do desenvolvimento do comércio o quê? Exterior, Porque já vai ter essa comunicação entre os países. Mas antes de estudar, sobre o que é o comércio exterior, também nós temos que entender como que essa economia ela acabou sendo estruturada e tendo o que nós temos atualmente, para ter esse desenvolvimento através do comércio exterior. Então, gente, nós iremos verificar agora o que? O progresso, Como que essa economia acaba sendo estruturada. Então, olha só, nós iremos estudar agora sobre o quê? A estrutura da economia, para poder a gente entender como foi que ocorreu todo este desenvolvimento, Então, a gente vai observar através desse vídeo que as pessoas no mundo globalizado em que nós vivemos, elas não param, Então, a economia, a gente vai estar dividida em setor primário, secundário, terciário e também quaternário. Agora, a gente observa que na parte do setor primário vai ocorrer o quê? A extração de matérias-primas, principalmente vem de onde? Do campo, com a utilização de quê? De tratores, de uma estrutura maior do que a gente tinha antigamente, que era a agricultura ali mais básica, mais tradicional. Hoje em dia a gente observa que ocorreu um desenvolvimento enorme na parte do setor primário, Antes tinha-se o quê? Mais mão de obra, hoje não, já ocorre o quê? Esse desenvolvimento, E acabou surgindo o quê? O setor secundário, que vai ocorrer o processamento dessas matérias-primas na parte do processo de industrialização. Então, vão ser o quê? As matérias-primas
sendo o quê? Modificadas, vindo ali da parte natureza, do meio ambiente, e indo para a parte das indústrias, começando lá com a primeira revolução industrial, gente, onde se teve na Inglaterra, lá na Europa, e que foi indo para outros países. Agora, vão existir, né, essa situação que acaba ocorrendo em alguns países que se desenvolveram bem mais e outros ainda que ainda está ocorrendo esse processo de desenvolvimento. Então, o setor secundário, a gente observa que países vão estar mais ligados à parte de tecnologia. E a partir disso ocorreu o quê? O surgimento do setor terciário com os serviços, né? Ocorrendo também toda essa melhoria. Então, a gente observa que além do setor terciário, o quaternário que vai ser o quê? A investigação, o desenvolvimento que acaba ocorrendo. Então, tudo é como se fosse uma escada, né? Um vai estar interligado ao outro. Então, a gente observa realmente essa importância que vai se ter dessa estrutura econômica para a gente poder entender o que vai ser o comércio exterior, né, gente? Então, isso acaba ajudando no desenvolvimento das cidades, como que ocorre o desenvolvimento de uma determinada região e outras que ainda tem que se desenvolver bastante. Então, a gente observa realmente todo esse processo que acaba surgindo, né? Principalmente com a parte da mão de obra, que acabou se desenvolvendo, vindo o processo de industrialização, as pessoas elas acabaram estudando, verificando, investigando e surgindo novas tecnologias, tá certo? Então, gente, a partir, né, desse estudo sobre a estrutura econômica, o que vai ser o comércio exterior? Olha só, então, o comércio exterior, gente, vai se referir o quê? A troca de bens, de serviços e também de recursos entre determinados países. E isso acaba envolvendo o quê? As importações, né? O que vai ser essas importações? Vai ser compra de bens e serviços de outro lugar que não seja, por exemplo, aqui do Brasil, tá certo? Então, o Brasil, ele pode importar, né, bens e serviços de outros países, do estrangeiro. Mas também vamos ter o quê? As exportações, que vai ser a venda, né, de bens e de serviços para outros países. O Brasil também ele exporta para outros países, principalmente o quê? A laranja, né, o gado. Então, a gente também tem mercadorias que são vendidas para outros países, então acaba ocorrendo também as exportações. Então, o comércio exterior, ele vai ser o quê? Vital, né? Vital para o quê? Para ocorrer o desenvolvimento econômico de um determinado local, porque acaba permitindo que os países, eles aproveitem, né, essas vantagens que acabam sendo o quê? Comparativas entre o país e o outro, porque tem a parte ali do valor, que vai ser o dinheiro, e isso acaba ajudando a expandir as economias através de determinadas matérias-primas, ok? Então, realmente, o comércio exterior, ele é muito importante nesse mundo que a gente vive atualmente. Mas, além disso, a gente vai verificar os principais componentes que acaba, né, estando aí ligado ao comércio exterior, que vai ser as exportações, né? Que vão ser o quê? Os produtos e serviços, tá? Que vão acabar sendo produzidos internamente e também vendidos para outros países, tá? Ocorrendo o que? A exportação. Mas além das exportações, a gente verifica, né, outras características que essas exportações geralmente acabam incluindo o quê? Bens manufaturados, aquelas indústrias, né, que pega ali o bruto, tá? E acaba surgindo um determinado produto também aí que acaba sendo um pouco menos bruto do que aquela parte ainda de matéria-prima. E também vamos ter os commodities, tá? Que é a venda de determinado, por exemplo, os minérios, né, que se tem um determinado local que acaba sendo vendido para outros países e também os serviços como a tecnologia, o turismo e também a consultoria. Mas não para aí não, esses principais componentes do comércio exterior. Também vamos ter o quê? As importações. Já as importações, gente, elas vão representar o quê? Bens e serviços que acabam vindo de outros países. Agora, os outros países, eles acabam frequentemente importando produtos que normalmente não vão estar disponíveis, por exemplo, aqui no Brasil.
tá? Então, vão existir produtos que não existem aqui, que a gente acaba, ou então é em pouca quantidade, a gente tem que comprar de outros países, então a gente acaba importando. Então, tem que ter realmente essa comunicação para ocorrer essa parte comercial que acaba se tornando o comércio exterior. Mas também, outra característica das importações vai ser o quê? Que essa parte aí vai estar ligada muito ao quê? A parte econômica. Os que são mais econômicos de serem adquiridos no exterior, porque também, né, aqui, por exemplo, o Brasil, ele não vai comprar ali um determinado produto bem mais caro para sair no prejuízo. Então, existe toda essa relação comercial para saber realmente o que vai comprar e o que não vai comprar em menor quantidade, talvez, tá? E isso vai estar muito ligado ao quê? A balança comercial, tá? Essa balança comercial vai ser a diferença que vai existir entre o valor de exportações e o valor de importação em um determinado país. Por exemplo, o Brasil, ele vai querer comprar mais produtos ou vender mais produtos? Com certeza, o Brasil ele vai querer exportar mais, vender mais para outros países, para manter o equilíbrio na balança comercial, que tem que ser positiva, vai ter que ocorrer o quê? Um superávit, né? Que normalmente a gente observa ali para ajudar na economia, no produto interno bruto daquele determinado local. Então, normalmente, um país ele quer vender mais seus produtos do que comprar, né? Do que importar de outros países. Mas, professora, o que é o superávit, gente? O superávit ocorre quando o quê? Quando essas exportações, quando essas vendas, elas vão ser maiores do que as compras, do que as importações de outros países, que é que um determinado, não é só no Brasil, né? Outros países também, eles querem ter o superávit na sua economia. Para o quê? Para investir naquele país, para ocorrer o desenvolvimento realmente econômico daquele local. Então, isso vai estar ligado o quê? Ao comércio exterior e também à balança comercial, que pega a parte, né? Das exportações e importações. Vendeu mais, né? Aquele país vendeu mais para outro, ocorreu aí um superávit. Isso é positivo para a economia. Mas, infelizmente, também pode ocorrer o quê? O déficit, né? O déficit, gente, já ocorre quando as importações, elas vão acabar o quê? Superando as exportações, né? Um país, ele não quer entrar no déficit, tá? Ele quer sempre estar no superávit, ter uma maior economia do que a economia baixar, né? Tendo essa baixa ali no dinheiro. Imagina, eu ter que comprar mais produtos, né, do que vender meus produtos. Então, realmente ali, por isso que fala, balança comercial. Como é que uma balança funciona, né? Dependendo ali do peso, um local ali vai ganhar mais, outro vai perder. Então, por isso que acabou recebendo esse nome de balança comercial. Agora, qual vai ser a importância do comércio exterior, gente? Vai ocorrer o quê? O crescimento econômico, onde o comércio exterior ele acaba contribuindo para o crescimento econômico. Isso vai permitir que os países eles se especializem na produção de bens, também de serviços, no quais acabam tendo uma maior vantagem, né? Que acaba sendo comparativa com outros lugares. Então, o crescimento econômico ele acaba ajudando aquele local, permitindo ter maiores poder de compra também. Mas, além disso, além do crescimento econômico, outra importância para o comércio exterior vai ser o quê? O acesso a recursos, tá? Esse acesso a recursos vai permitir que o país ele tenha acesso a recursos que não vão estar disponíveis internamente. Vou dar um exemplo do Japão, gente. O Japão é um país insular, um país bem pequeno, né? Que vai estar ali entre 4 placas tectônicas. Então, lá no Japão, né? Eles precisam ter acesso a recursos de outros países, porque lá não é possível. Então, isso acaba ali em determinado país que ele está importando, acaba garantindo a oferta estável, né? De matérias-primas e, consequentemente, de produtos. Então, o acesso a recursos é muito importante para aquele local, né? O Japão ele não vai ter muito a esse acesso, então ele precisa de ajuda de outros países. Diversificação da economia vai ser outra parte importante para o comércio exterior, onde a gente observa que ao participar do comércio internacional, esse comércio exterior que acaba surgindo, os países, gente, eles podem o quê? Diversificar a sua economia, acaba reduzindo também a dependência dos setores econômicos, né? O setor primário, setor secundário, setor terciário, setor quaternário, tá? E acaba o quê? Aumentando a resiliência econômica.
econômica. Então, a gente observa que se tiver, né, uma dependência ali, normalmente aquela economia ela não aumenta muito não. Então, por isso que realmente tem que ter essa independência, reduzir essa dependência dos setores e ocorrer a melhoria da parte econômica tendo essa diversificação, tá? Então, entendendo, gente, o que é esse comércio exterior, nós vamos ver um importante órgão mundial, né, que acaba ajudando os países a se desenvolverem economicamente, que vai ser o quê? A OMC, essa sigla aí que vocês estão lendo, Organização Mundial do Comércio, também conhecida como WTO, tá? Que já pega aí a parte do inglês, ok? Agora, a OMC, gente, vai ser uma organização internacional, tá? Que vai tratar aí de regras do comércio entre os países. Não pensem que é feito de qualquer jeito, não. Existem regras entre esses países para ocorrer esse comércio, a compra, a venda, a importação, a exportação. E foi estabelecida, gente, a OMC em 1995, porém ainda não era conhecida como a OMC, era conhecido como a GATT, que foi o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, tá? Com o passar do tempo, ocorrendo o desenvolvimento em muitos países, fazendo parte da Organização Mundial do Comércio, fazendo parte desse acordo geral, né, acabou tendo o seu desenvolvimento. Agora, a OMC, gente, vai atuar, né, atua com um fórum, tá? Os países se reúnem para ter o quê? Negociações comerciais e vai acabar resolvendo ali disputas, né, entre os países que fazem parte da OMC, entre os países membros, entre os membros que fazem parte ali da OMC. Então, a maioria dos países que nós temos atualmente querem fazer parte da OMC, tendo, né, esse desenvolvimento ali da parte econômica. Além disso, gente, a gente saber o que é a OMC, também vamos observar aí, né, e estudar sobre os objetivos da Organização Mundial do Comércio. Um principal objetivo vai ser o quê? Promover o livre comércio entre esses países. Então, a OMC ela trabalha para o quê? Para reduzir algumas barreiras comerciais que possam surgir entre determinados países, como algumas tarifas e cotas que acabam sendo elevadas, ele tenta lá intervir para não ocorrer interferência, ou então tarifas e cotas muito baixas ali, acaba sendo desleal para determinados países. Então, a OMC ela fica observando ali como é que um país ele vende a laranja, ali a safra da laranja, se está muito caro, se está muito baixo. Se o Brasil está vendendo muito caro ou muito baixo o seu gado, se a Argentina, qual é o valor que eles estão vendendo ali. Então, isso acaba aí facilitando o livre comércio entre os países membros. Mas, além de promover, né, todo esse desenvolvimento, também vai o quê? Estabelecer regras comerciais justas, tá? Então, é necessário ter, né, esse comércio mais justo e acaba definindo essas regras para garantir que o comércio ele ocorra ali de maneira mais justa, previne práticas desleais, né, que possam ocorrer ali entre os países e também discriminatórias, né? Existe também essa parte aí, né, de realmente acabar com essa parte de discriminação ainda na parte comercial. Mas, além disso, também, além de estabelecer, também vai fomentar o desenvolvimento econômico, que vai buscar promover o desenvolvimento econômico global entre os países, especialmente os países ainda em desenvolvimento, os países conhecidos como emergentes, ainda está ocorrendo o desenvolvimento desses países, então, realmente ajuda nessa parte econômica dos países emergentes. Mas, além desses objetivos, também vamos estudar sobre o quê? Sobre o funcionamento, né, da OMC. Entre essas rodadas de negociações, que acabam surgindo ciclos de negociações entre os membros para discutir temas, como reduzir aquelas tarifas, né, os serviços que possam surgir e também a propriedade intelectual. Porque hoje em dia a gente sabe que os estudiosos, né, eles têm aquela parte da sua propriedade intelectual através do desenvolvimento das tecnologias.
O funcionamento da OMC, gente, também vai estar ligado à solução de controvérsias que pode surgir. Então, vai oferecer o quê? Um mecanismo para resolver essas disputas comerciais entre os países membros, né, que fazem parte ali, de uma maneira mais justa e também imparcial ali. Não pode pegar muito ali para os Estados Unidos, não. Tem que ajudar também ali o Canadá, por exemplo, né? Isso é só um exemplo que eu estou dando a vocês. Então, realmente, a OMC ela vai chegar ali e conversar. Olha, não, você não está trabalhando de uma forma correta, seu valor está muito baixo, né, para o que poderia estar ali ligado, né, entre um país e outro. Então, realmente, eles buscam ter essa maneira mais justa. Mas, além disso, né, a gente observa que todo esse funcionamento do OMC vão existir alguns órgãos internos que ajudam nesse desenvolvimento. E quais serão esses principais órgãos que vão fazer parte ali da OMC? Gente, nós teremos ali o Conselho Geral, onde se reúnem para verificar o que pode ser feito, né, para melhorar a economia. Além disso, o órgão de solução de controvérsias. Ali algum país, às vezes, não se importa o que a OMC está colocando, que tem que reduzir o valor, então tem que aumentar um pouquinho mais o valor. Então, também vai existir esse órgão de solução de controvérsias e o secretariado, que acaba ali fazendo com que os países membros, eles se reúnam, né, para ocorrer esse desenvolvimento também entre a OMC. Ok, gente? Então, a gente observa a importância da Organização Mundial do Comércio para ocorrer este desenvolvimento. E com o passar dos anos, gente, alguns países começaram a ter destaque na parte econômica, na parte financeira, né? Tendo desenvolvimento um pouco maior que outros países, mas esses países ainda são conhecidos como os países emergentes. Gente, 4 países se reuniram, tá? E acabou surgindo o quê? O BRIC. E aqui a gente vai observar atualmente, né? Como é que é formado, como que acabou surgindo essa junção, né, entre esses países. Nós teremos a Rússia, né, a China, também teremos a Índia, a África do Sul e o Brasil, tá? Então, esses países, gente, eles se reuniram para o quê? Melhorar a economia, bater a economia dos Estados Unidos, principalmente, que é a maior economia mundial, né? Então, acabou surgindo essa sigla, tá? BRIC, que posteriormente passou a ser BRICS, e a gente vai observar, vai estudar que vão existir outros países que acabaram chegando aqui em relação a se juntar ao BRICS. Então, olha só, gente, o que é o BRICS? BRICS, gente, vai ser um acrônimo, tá? Com a junção dos nomes dos países que fazem parte, que vai ser o Brasil, olha aí, vocês observam, B, né, de Brasil, R, Rússia, I, Índia, C, de China, né? A gente fala inglês, como o meu inglês não é muito bom, mas aí também vai ter o quê? A África do Sul, South Africa, por isso que a África do Sul ficou em último ali, por causa do S. Então, este grupo de países em desenvolvimento, gente, países emergentes, eles se uniram para cooperar em questões econômicas e políticas, e a visão deles era de quê? De ter um papel mais proeminente, mais ativo, trabalhar mais na parte da governança global, realmente ali bater países, principalmente europeus, né? Pegar parte ali também dos Estados Unidos. Então, o BRICS, ele acabou tendo essa formação para esses países se reunirem e começar também a competir mundialmente, tá? Agora, vamos ter alguns objetivos também ali do BRICS, que vai ser o quê? A cooperação econômica. E a principal cooperação econômica vai ser de fomentar o crescimento econômico, o desenvolvimento sustentável, porque também não é só pegar ali a parte de matérias-primas, é realmente fazer com que o meio ambiente ele ainda ali esteja futuramente, e também a inclusão financeira entre os países membros, tá? Então, os principais objetivos vai ser essa cooperação econômica, mas além disso também teremos o quê? A reforma institucional.
ok? Que vai buscar o quê? Uma maior representatividade, né? E ter mais voz ali desses países nos organismos internacionais que vão existir, como o quê? Como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e também o Banco Mundial, onde os países emprestam dinheiro, tá certo? Para poder ocorrer ali a construção de um hospital, de uma escola, tá certo? Então, vai ocorrer essa reforma institucional que vai ser um dos principais objetivos do BRICS. Mas também não para aí. Vamos ter também o quê? A cooperação em política externa, que vai ser o quê? Trabalhar em conjunto a questão da política global, a questão da segurança, né, da paz, porque a gente sabe que, infelizmente, vão existir as guerras, e também ter uma estabilidade na parte política e também financeira, tá certo? Mas, além dessa cooperação em política, que vai estar no desenvolvimento desses principais objetivos do BRICS, e realmente ali manter esses países unidos para se melhorar cada vez mais, tanto a parte econômica quanto política, nós vamos também observar ali as principais características dessa parte da diversidade econômica do BRICS. Então, os BRICS, gente, os países que fazem parte vão ter as economias mais diversas, desde o processo de industrialização ali da China e da Rússia, até as partes um pouco menos industrializada, que ainda está ocorrendo esse desenvolvimento entre a Índia, o Brasil também e a África do Sul. Essa vai ser uma das principais características. Além da diversidade econômica que vai ter entre esses países, também vamos ter o quê? O diálogo e consulta, né? Acaba tendo o diálogo e a consulta entre esses países, eles precisam conversar, precisam verificar o que vai ser melhor, né, para eles poderem se desenvolver de uma melhor forma. Então, o BRICS, ele enfatiza o diálogo e a consulta ali como meio de resolver diferenças e também promover interesses comuns. Além disso, vai ter o quê? As iniciativas conjuntas. Os membros do BRICS, gente, eles vão colaborar em projetos e também iniciativas como o quê? O novo Banco de Desenvolvimento, que querem financiar aí projetos de infraestrutura, assim como o Banco Mundial, né? E também o desenvolvimento sustentável entre os países membros, tá? Essas vão ser as principais características. Agora, vai existir também o quê? A colaboração entre esses países, tá? E essa colaboração, gente, vai estar dentro do BRICS para o quê? Para onde esse grupo vai estar formado ali do BRICS, né? Vai existir o quê? As instituições que também vão ser importantes para o quê? Fortalecer tanto a parte da cooperação, né, quanto da parte econômica ali e também financeira entre os países membros, Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. Agora, essa colaboração que eles vão querer desenvolver vai ser o novo Banco de Desenvolvimento e também o arranjo contingente de reservas, conhecido como a sigla ACR, tá, gente? Vamos observar agora as principais características do Banco de Desenvolvimento do BRICS, também conhecido como New Development Bank, NDB, não vou repetir, tá? Surgiu ali durante a cúpula aqui no Brasil, em Fortaleza, em 2014. E o propósito central desse banco aí é mobilizar recursos destinados aí a investimento em infraestrutura e também o desenvolvimento sustentável, gente. Sempre buscando ali o quê? A parte da natureza, do meio ambiente, realmente tem essa preocupação, beneficiando não apenas os países membros, né, mas também outras nações emergentes, outros países emergentes. Então, o Banco de Desenvolvimento do BRICS realmente também quer emprestar esse dinheiro, tanto para a parte da infraestrutura como para a parte natural. Mas, além do Banco do Desenvolvimento do BRICS, também vamos ter o arranjo de reservas de contingência, onde o BRICS ele acabou introduzindo um fundo ali, gente, de 100 bilhões de dólares, tá? Veio ali uma porcentagem de cada país, que vai ser destinada a auxiliar os países membros em situações de crises financeiras que podem ocorrer futuramente. Pode ser que o Brasil entre em uma crise financeira, ele vai aonde? No arranjo de reservas de contingência dos países que fazem parte ali do BRICS, que acaba ajudando na parte econômica, tá? E
esses países, gente, o BRICS, eles acabam se juntando, né, periodicamente. E no ano passado, em 2023, nós tivemos a 15ª reunião de cúpula do BRICS, que ocorreu em Joanesburgo, na África do Sul, em agosto, tá? Quem foi lá? Os presidentes, né? No Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. África do Sul, nós tivemos Cyril Ramaphosa. Da China, nós tivemos o Xi Jinping e o primeiro-ministro ali da Índia, Narendra Modi, tá? E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, participou remotamente. Não pôde estar presente fisicamente, mas participou remotamente. E esses países, gente, né, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul se juntaram junto, né, para verificar o desenvolvimento dos países membros e também acabaram convidando outros países para se tornarem países membros, né, que acabou expandindo ali a fileira, né, com a adesão desses países membros. Olha só, além dos 5 países, nós também teremos quem? Fazendo parte, vamos ter aí o Egito, a Etiópia, o Irã, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. A Argentina também foi convidada, porém o presidente atual não aceitou essa adesão e acabou saindo ali, né, da parte que poderia fazer parte dos países membros do BRICS. Então, atualmente, nós temos somente o Egito, a Etiópia, Irã, Arábia Saudita e os Emirados Árabes, tá? E durante essa cúpula, gente, aí a 15ª cúpula, nessa reunião em 2023, foi decidido que os bancos centrais e os ministérios da Fazenda e Economia de cada país, né, vão ser encarregados de conduzir estudos para uma possível adoção de uma moeda de referência, uma moeda única, assim como ocorre o euro, né, lá na Europa, destinada ao quê? Ao comércio internacional dentro aí desse bloco de países, tá? Agora, os países do BRICS, eles expressaram a intenção de buscar reformas, né, ali na governança global, com foco especial em quê? Na alteração do Conselho de Segurança da ONU, tá? A Organização das Nações Unidas, para não ficar somente ali aqueles países mais desenvolvidos. Então, realmente, ocorre essa reunião para ocorrer principalmente para ajudar, né, no desenvolvimento da parte política e econômica do BRICS. Mas, gente, o BRICS, ele pode ser considerado um bloco econômico? Não, tá bom? Então, o BRICS, ele vai compartilhar um objetivo comum, né, de promover ali um ambiente econômico mais justo e equitativo no cenário internacional. Futuramente, pode ser que eles queiram se tornar? Sim, mas atualmente, o BRICS não vai ser um bloco econômico, tá certo, gente? E assim a gente finaliza esse momento da nossa aula.